já cheguei a ver ele quando eu tinha 10 anos, foi um momento muito lindo e assim, para mim é uma experiência muito boa, né? Participar de tudo que há lá no monte, né? Com ele, é uma estátua linda, maravilhosa, onde todos os domingos a gente pode participar da missa, levar a nossa família, levar as crianças. Meu pai conseguiu uma graça com ele, uma graça que minha prima sofreu um acidente de uma pessoa. Daí disso, ela perfurou o pulmão dela. E daí ela ficou doente, né? Se pudesse esperar, ele fez uma promessa, a Frei Damião, e conseguiu a graça. E nós fomos até Frei Damião pagar a promessa, né? Subimos lá o memorial a pé, no meu dia, à tarde, no dia, e pagar a nossa promessa. Eu desde infância que conheço o Frei Damião, né? Quando na minha infância. Ele era padrinho da minha mãe e aqui veio várias vezes em Guarabira. Teve um ano aí, não só sei relembrar o ano, né? Mas que ele veio para Guarabira a última vez e encheu a cidade. Foi daqui da praça até o Vicente Hotel, que é o final da cidade, e ficou cheia de gente. Foi uma coisa muito importante, né? A fé para mim é renovar-se todos os dias, né? No que a gente necessita para a gente caminhar no dia a dia. A gente veio ver o que o conhecimento popular sabe sobre esta figura emblemática de fé. Mas qual é a verdadeira história documentada e a sua importância para o povo paraibano? Eu vou chamar um cara que sabe tudo quando o assunto é história, cultura e os caminhos do cristianismo na Paraíba. E olha que quando é para explicar, ele dá aula. Quem conta pra gente é o professor do GGE, Rafael Virgínio. Frei Damião, ele é um dos grandes personagens da religiosidade brasileira popular. Ele é um italiano, tanto que ele era conhecido como Frei Damião de Bolzano, Bolzano fazendo referência à cidade dele na Itália, né, onde ele nasceu, onde tem as suas origens familiares. Tem uma curiosidade muito interessante sobre ele, ele é um ex-combatente de guerra, ele combate na Guerra Mundial, aí volta da guerra, entra no seminário, ele é ordenado padre, né, religioso, tudo isso lá na Itália, na Europa, e aí só em 1931 que ele vem para o Brasil para exercer a sua função religiosa aqui. Antes do Frei Damião, você já tinha um histórico dessas figuras religiosas. Você tem uma figura que é muito popular até os dias de hoje, que é o chamado Padre Biapina. Ele vai inspirar muitos santos, muitas figuras religiosas populares aqui no Nordeste e na Paraíba. E aí falando de Paraíba, né? Porque se você for para o Nordeste, você vai se deparar com o maior de todos, que é o Padre Cícero, por exemplo. O que acontece, né? Eles chegam, no caso do Frei Damião, ele vai chegar, vem de um outro continente. A atuação do Frei Damião especificadamente vai ser do litoral, entrando também para as cidades interioranas, né? Porque isso é um fator curioso, porque o Padre Biapina, por exemplo, o Padre Biapina ele tem uma ação mais ligada ao interior, mas o Frei Damião não. Ele chega, ele tem um lugar fixo de residência quando chega, que é a cidade de Recife, mas aí depois ele começa a entrar pelo interior. A maior atuação dele foi em Pernambuco e principalmente na Paraíba, na capital da Paraíba, na capital de Pernambuco. E a atuação deles é uma atuação de religiosidade popular. Missas populares, abertas às comunidades, abertas aos mais pobres. Então ele vai ganhando a confiança dessa população mais pobre, que historicamente já estava acostumada a essas lideranças religiosas populares, que vai ajudar as pessoas na época da seca, ou quando você vai ter uma enchente, por exemplo, vai ajudar as famílias na época de enchentes, o sinônimo de fé, de religiosidade. E casa demais com a história da Paraíba e do Nordeste. Eu cito a você no Nordeste, Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro ele conseguiu reunir em torno do discurso de fé e de questões econômicas também, né? Mas em torno de um discurso de fé, mais de 20 mil pessoas. E agora, um fator que é curioso, né? Não necessariamente essas figuras religiosas têm uma formação religiosa. O Antônio Conselheiro, por exemplo, ele não era padre. O Frei Damião, ele era. O Padre Biapina, ele era. O Padre Cícero, há uma divergência sobre isso. Então, assim, essas figuras de grande força religiosa, elas são marcantes, identitárias da história do Nordeste, da história da Paraíba. A história do Frei Damião, ela se confunde muito
com a história da Paraíba, com a história do Nordeste, com a história do Brasil. Muito obrigada, professor Rafael. Agora, quem visitar Guarabira já vai chegar sabendo tudo sobre essa história.